Boa noite a todos. Cumprimento o público presente, os vereadores, os internautas, nesta 115ª sessão ordinária, realizada na Câmara Municipal. Eu gostaria de justificar a ausência do vereador Marcelo Augusto. A nenê dele deve estar nascendo agora por volta de 6 horas. Então, ele me ligou dizendo que não viria para a sessão para justificar a ausência dele. Solicito... verdade. Solicito ao primeiro secretário que proceda à verificação de quórum. Quórum em número legal, senhor presidente. Declaro aberta a sessão e, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador Dr. Júlio Zacarim que proceda à leitura de uma passagem bíblica. Senhor presidente, mesa, edis, público presente, internautas. Salmo 102. Bendize a minha alma ao Senhor e todas as coisas que há dentro de mim, o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças nenhum dos teus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas maldades e te cura todas as tuas enfermidades. Ele que resgata a tua morte, a tua vida, e te cura de bondade e misericórdia. Ele te sacia com bens o teu desejo, renovar-se-á como a águia a tua juventude. O Senhor faz misericórdias e faz justiça a todos os que sofrem agravos, fez conhecer seus caminhos a Moisés e aos filhos de Israel suas vontades. O Senhor é clemente e compassivo, paciente de muita misericórdia. Amém. Fiquemos em pé para a execução do hino nacional e do hino a Monte Alto. Dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e lívido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, as mães gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminando o sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado. Indico verde louro desta flâmula, das no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça brava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil,
Monte Alto, cidade do sonho, que Porfírio Luiz nos legou. O teu povo, com forte e risonho, o progresso em teu solo implantou. Tens riquezas, tens encantos mil, o teu céu tem mais cor, tem mais luz. Salve terra de São Paulo e do Brasil, onde reina o bom Jesus. Salve terra de São Paulo e do Brasil, onde reina o bom Jesus. Monte Alto, meu berço adorado, santuário de paz e de amor. Possa eu viver sempre ao teu lado, em constante profícuo labor, bendizendo as glórias do passado, construindo um futuro sem par. Pois tu és meu Monte Alto amado, meu Brasil, meu sol, meu lar. Pois tu és meu Monte Alto amado, meu Brasil, meu sol, meu lar. Monte Alto, meu berço adorado, santuário de paz e de amor. Possa eu viver sempre ao teu lado, em constante e profícuo labor, bendizendo as glórias do passado, construindo um futuro sem par. Pois tu és meu Monte Alto amado, meu Brasil, meu sol, meu lar. Pois tu és meu Monte Alto amado, meu Brasil, meu sol, meu lar. Coloco em discussão a ata da 114ª sessão ordinária, realizada no último dia 22 de fevereiro de 2016. Votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Ata aprovada por unanimidade. Gostaria de registrar a presença do Paulo, que é presidente do PTN, e convidar também o senhor José Franciosi, para que venha até o plenário, para que faça uso da palavra, que ele assumiu a presidência da Associação Antialcoólica, senhor José. O senhor pode usar a palavra, o senhor fez o pedido, né? Pediu. Aqui, ó. Isso. Em nome de Deus, em nome de Jesus, boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite. E dona Lourdes, muito boa noite. Meu amigo lá, Paulo Rossi. E para os meus amigos da internet, muito boa noite. Eu estou aqui, mas quero dizer a pequenas palavras. Eu sou filho de Monte Alto, o meu berço adorado. E eu vim aqui falar sobre a saúde. O tema saúde. E eu quero dizer que muita gente diz que a saúde de Monte Alto é ótima. Eu vejo na mídia, na imprensa escrita, na imprensa falada, que a saúde de Monte Alto é ótima. Eu não acho, eu não concordo com isso. Apenas vou dizer aquilo que eu passei na época que eu fiquei doente. Em 2002, eu fiquei doente, com doença grave. E eu procurei um médico clínico, Dr. Fernando, que eu adoro aquele homem, um homem perfeito na medicina. Aí eu fui procurar um médico especializado. E esse médico, eu fiz uma pergunta, ele foi muito bruto comigo. Eu fiz uma pergunta porque eu sou um paciente e quando eu falei que a minha doença era grave, eu fiquei assustado. Então eu perguntei se era grave a situação. Ele me respondeu muito mal criado e eu acabei
discutindo com ele. Voltei, conversei com o doutor Fernando e me encaminhou para outro médico. Aí ele me encaminhou para Barretos, que eu estava com câncer. E foi muito bem tratado por esse outro médico, pela psicóloga, porque uma pessoa com câncer e passa por um caminho difícil, né, Bicudo? Aí eu fui, em 2002, fez o tratamento, em 2005, voltou o problema. Aí eu tive que fazer a cirurgia. E essa cirurgia eu passei muito mal. Mas o médico, o doutor Calvani, de Barretos, me disse para mim, depois de 90 dias, senhor José, o senhor precisa tomar esse remédio, senão o problema vai se agravar ou vai voltar, porque agora o senhor está... Bom, eu vim com a carta de Barretos e a receita. Levei em 2005, foi em 2005, dia 2 de fevereiro eu operei. Aí foi no fim de março de 2005, eu fui procurar o remédio. Não me deram atenção, não. E o prefeito era o senhor Maurício, doutor Maurício. Não me deram atenção, não. Eu procurei de tudo quanto é jeito, porque o remédio era caro, o remédio vinha dos Estados Unidos. Aí passou um ano, eu estou bem. Em 2010, o problema voltou. Voltou, quase que eu morri. Eu passei por momentos difíceis. Aí o doutor Calvani me disse para mim, senhor José, o senhor precisa tomar esse remédio. Mas quando eu fiz a cirurgia em Barretos, eu fiquei internado no quarto de uma mulher de São Paulo. Essa mulher tinha feito cirurgia. Graças a Deus, ela sarou também. A filha me deu o endereço, o telefone de São Paulo. Em dezembro, eu peguei um ônibus na rodoviária, sozinho, não falei para os meus filhos, não falei para ninguém, porque quando eu tenho que resolver meus problemas, eu tenho que resolver sozinho. E fui para São Paulo, desci na rodoviária, peguei um táxi e fui parar em Belenzinho, no bairro Belenzinho. Lá, a moça me atendeu, essa moça, ela assustou quando me viu lá. Eu fui na Secretaria da Saúde do Estado. Lá eu fui atendido por 3 pessoas maravilhosas. Um médico, uma enfermeira e uma secretária. Essa moça era sobrinha de uma que trabalhava lá. O que aconteceu? Fizemos todos os documentos, xerocou todos os meus documentos, eu voltei para Monte Alto arrasado, porque saber que eu tenho câncer e estou numa situação dessa. Daí 19 dias o remédio veio dentro da minha casa. Então digo para você, se eu fosse depender, desculpa se eu falar na situação que eu passei, desse remédio de Monte Alto, eu teria morrido. Eu tomei 18 caixas de remédio, custou R$90 mil. O Estado mandou uma carta para mim responder tudo o que eu senti. Eu não tinha que responder, eu respondi tudo certinho, porque a saúde... Então, a saúde, aí, eu passei por esse momento difícil. Então, eu quero dizer, a saúde de Monte Alto, eu tenho visto, eu não posso falar que eu vi, não, eu tenho visto, que tem certas pessoas que têm recursos, mas tem outros que não conseguem, porque às vezes a pessoa é leiga em certos lugares, em certas pessoas carentes, pessoas sem estudo, sem grau de estudo, não consegue. Então ela se entrega. Mas a saúde de Monte Alto, nessa cidade nossa, Monte Alto é uma cidade maravilhosa, tem um povo bom, tem um povo obreiros. Então, eu tenho minha opinião, que há possibilidade de melhorar a saúde de Monte Alto. E pode melhorar bastante, porque na cidade de Pradópolis, eu dei aula de teatro 2 anos e 9 meses lá. A cidade de Pradópolis tem um consórcio com os empresários. E por que nós não podemos fazer um consórcio aqui? Não sei como, mas nós podemos levantar a lebre sobre isso. Ver o consórcio, por causa das usinas.
Então, a saúde de Pradópolis é boa. Não é ótima, porque saúde ótima só tem lá em cima, em Brasília. Isso eu tenho certeza. Mas nós mesmos, meus amigos aqui, às vezes passa dificuldade também. Não passa? Então, a nossa saúde, eu vejo em certos lugares da cidade, pessoas que não conseguem andar e não conseguem uma cirurgia pelo SUS. Por quê? Porque alguma coisa, tem uma coisa errada. Eu vou contar uma pequena historinha aí. O meu irmão, Laurindo Franciosi, ele tem a esposa que não consegue mais andar. Ela tem um problema no joelho, num dos joelhos, e não conseguiu fazer nada que ele podia fazer. Então, eu não vou falar a pessoa, mas teve uma pessoa aqui da Câmara que ajudou ele. Ajudou, não posso falar porque não estou aqui para falar bem de ninguém. Então, um pouco criticar, eu não venho aqui para criticar ninguém. Esse meu irmão, ele não consegue fazer a cirurgia. Por quê? Porque pagou a consulta. Aí desviou tudo, o papel do SUS, não sei o que foi, e não consegue, porque a cirurgia fica em R$7.000. E ele não tem esse dinheiro. Então, ontem mesmo eu liguei para ele, conversei, falei para ele, você quer que eu fale na Câmara sobre isso daí? Ele falou, não, porque não sei o quê. Eu falei, não, nós temos que pôr a coisa que está escondida, pôr à tona, tem que falar. Porque a sua esposa não anda mais, você não consegue trabalhar, e ele ganha um salário mínimo, aposentado. Então, veja bem, isso está acontecendo, que eu estou vendo comigo, fora o que eu não vejo, por fora, que eu não vejo. Eu não saio aí procurando, você está doente e tal, eu vejo na farmácia central aí. Então, a gente veja que a saúde de Monte Alto, quer ver, vocês vereadores, vejam bem, eu estive lá no Veracruz, e qualquer copinho d'água, a vigilância sanitária de Monte Alto é para umas 30 mil habitantes. Ela não consegue ser mais do que ela quer. Mas a vigilância sanitária para Monte Alto tem que ser ampliada. Por quê? Porque nós estamos num caminho do mosquito da dengue, que é muito perigoso. Então, uma pessoa joga o lixo, joga um copo. Lá no Veracruz é uma calamidade, em vez daí. Por quê? O mosquito da dengue, se nós não tomar cuidado, vai ser uma catástrofe para Monte Alto. E a nossa cidade é tão boa, uma cidade maravilhosa, um povo bom, uns médicos bons. Esse médico que me deu resposta errada não era daqui, viu? Ele é de Itaquaritinga, então não vou falar. Até eu fui mal criado com ele. Então, digo para vocês, se eu tivesse conseguido, pelo menos, o remédio aqui em Monte Alto, eu talvez falava que era a saúde ótima. Mas a saúde não é ótima, não. Ela é mais ou menos regular para boa. Eu não posso criticar também, sendo que tem coisas boas em Monte Alto que a gente vê. Eu fui na Santa Casa semana passada e vi, conversei com o rapaz lá e vi que a saúde nossa, ela é mais ou menos. Eu digo muito obrigado por vocês, pela oportunidade, e eu quero dizer que eu não tenho crítica com ninguém daqui, não sei criticar. Às vezes a gente não é muito amável com mas eu agradeço muito ao senhor presidente, a vossa senhoria pela atenção, mas vamos lutar para a saúde de Monte Alto, porque em primeiro lugar nós temos que ter a saúde, depois nós vamos procurar nossas amizades e o dinheiro nós corre atrás. Uma boa noite a todos. Obrigado, senhor José Franciosi, e em nome da Câmara Municipal agradecemos a presença do senhor. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura de matérias enviadas pela prefeita municipal. Nada consta, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário a leitura de proposituras apresentadas pelos vereadores. Nada consta, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do pedido de informação número 023/2016, de autoria do vereador Dr. João Carlos Gerber. Requeira a mesa na forma regimental, após ouvido o plenário, que se oficie a senhora prefeita municipal de Monte Alto,
para que envie as seguintes informações. Houve processo licitatório para a contratação de empresas para aplicarem as provas do concurso público e seletivo no município de Monte Alto? Em caso afirmativo, enviar cópia capa a capa do referido processo. Em caso negativo, enviar cópia capa a capa do processo realizado para tal contratação. Coloco o pedido de informação em discussão. Votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Pedido de informação aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a leitura do pedido de informação número 024/2016, de autoria do vereador Dr. João Carlos Gerber. Requeiro a mesa na forma regimental após ouvido o plenário, que se oficie a senhora prefeita municipal de Monte Alto para que envie as seguintes informações. Qual o valor repassado pelo governo federal para atendimento aos beneficiários do programa Bolsa Família no município de Monte Alto no ano de 2016? Enviar cópia da listagem com os nomes dos beneficiados e os valores recebidos durante os meses de 2016 que coincidam com o valor total repassado. Coloco o pedido de informação em discussão. Votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Pedido de informação aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a leitura do pedido de informação número 025/2016, de autoria do vereador Dr. João Carlos Gerber. Requeira a mesa na forma regimental após ouvido o plenário que se oficie a senhora prefeita municipal de Monte Alto para que envie as seguintes informações. Qual o valor repassado pelo governo federal para atendimento aos beneficiários do programa Bolsa Família no município de Monte Alto no ano de 2015? Enviar cópia da listagem com os nomes dos beneficiados e os valores recebidos durante os 12 meses de 2015 que coincidam com o valor total repassado. Coloco o pedido de informação em discussão. Votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Pedido de informação aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a leitura do pedido de informação número 026/2016, de autoria do vereador Sanches. Requeira a mesa na forma regimental após ouvido o plenário que se oficie a prefeita municipal para que envie a essa Casa de Leis as seguintes informações. Primeiro, conforme publicação do Diário da Justiça de São Paulo, no dia 25 de fevereiro de 2016, friso hoje, via Grifão, pesquisa anexa, por que o município não recorreu da decisão da primeira instância dos autos número 000-786/2015.8.26.0368 e 000-918-45-2015-826-0368? Por que o município deixou de opor embargos aos cálculos apresentados pelo exequente? Coloco desculpa, tem mais, né? Em pesquisa junto ao sítio do Tribunal de Justiça, observei que há 2 processos com as mesmas partes e mesmos pedidos, ou seja, autos de número 10.01.357.39.2015, 8.26.0368 e 1.453.82.2016 e 8.26.0368, ocorrerá o mesmo procedimento dos 2 processos citados anteriormente? Há outros processos com os mesmos pedidos? Existem outras demandas com os mesmos pedidos que encontram-se em fase de pagamento? Caso positivo, enviar relatório detalhado. Coloco o pedido de informação em discussão. Com a palavra, vereador Sanches. Senhor presidente, senhores vereadores, esse pedido de informação, inclusive já no próprio item 1, o município não recorreu da decisão. E há mais 2 processos do mesmo teor. E o que está acontecendo? Será que vai acontecer o mesmo item, deixar vencer novamente os processos? Então, esses 4, 5, 6 itens que eu fiz, é porque realmente o município, a próprio executivo, também, esses outros 2 processos, não tenha o mesmo fundamento e não tenha tempo hábil de recorrer. Então, por isso que eu fiz esse pedido de informação. Espero realmente aí, nós estamos aí no final do mandato 2016, e também,
saber realmente se tem outros processos, como o próprio pedido está fazendo, o próprio pedido de informação, e também é para que elucida a todos, não só esse vereador, mas como todos os outros vereadores, ficar cientes de tudo isso que está acontecendo. Por isso que eu fiz esse pedido de informação, senhor presidente. Pedido de informação ainda em discussão. Com a palavra, vereador Júlio Zacarim. Senhor presidente, edis, público presente, gostaria de cumprimentar Vossa Excelência pelo teor do pedido de informação e muito me aflige e espanta de ver o número de advogados que fazem parte do jurídico cometendo erros em cima de erros, que, aliás, eles podem ser puníveis dentro da própria ordem e podem ser responsabilizados por danos à prefeitura na esfera material. Como que não apresenta embargo à execução, ao cálculo? Como que acata uma decisão em primeira instância? Eu acho isso muito estranho, tragicômico. Eu acho que o jurídico da prefeitura, para piorar, ele tem que melhorar muito ainda, porque acéfalo, a gente vê lá uma pessoa que não tem um pingo de humildade, um pingo de competência, que é a doutora Cristina Zalpa, e a gente percebe o seguinte, que acaba emperrando diversos setores da prefeitura municipal. É uma pessoa que concentra os poderes em si e não acaba tendo a competência determinada. Então eu vejo o seguinte, se de fato isso for consumado, for incontroverso, nós temos que tomar uma medida dura nessa Câmara Municipal e dar uma resposta ao contribuinte que vota, o contribuinte que acaba cobrando uma postura dos edis, porque isso é totalmente vergonhoso. A gente não pode aceitar erro de um jurídico desse, um jurídico que se cacifa, um jurídico que se coloca acima dos mortais e um jurídico que acaba atrapalhando e emperrando diversos setores da prefeitura. Quem lá trabalhou sabe o que eu estou dizendo. Então, eu parabenizo Vossa Excelência e eu quero ficar bastante atento com a resposta que vai vir. É só. Pedido de informação ainda em discussão. Com a palavra, vereador Dr. João Carlos Gerber. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, a internet, meu boa noite. Ele está tristão mesmo. Essa questão de fazer esses pedidos de informações para o Executivo com relação a essas demandas que tem sofrido o nosso Executivo, infelizmente, vem de encontro com a primeira pedido de informação do vereador Dr. Elias Bador. E depois daquela pedido de informação, eu me inteirei do assunto e também fiz um pedido, não bem formalizado como Vossa Excelência, mas eu pedi de todas as ações que estavam transcorrendo contra a prefeitura nesse estado. O que mais me espanta, que numa das sessões aqui da Câmara, foi levantada aquela requerente Multimil Construtora Limitada. Infelizmente, a prefeitura deixou de embargar a execução. Hoje está atenado no valor de 1.223.000, mais 121.741 referente a honorários. Isso dá 1.344.794 em 1/10 de 2015. Bem salientou naquele dia o vereador João Piccolo, que ficou marcado na minha memória, que todos os gastos que nós iríamos ter com as chuvas na cidade de Monte Alto atingia o valor aproximado de 2,5 milhões, né, João? Se a prefeitura não tivesse perdido esse prazo, 1.300.000, já daria para dar um passo muito grande. Mas, infelizmente, a prefeitura só sabe dizer, ultimamente, que as chuvas não estão deixando ela trabalhar e que os poucos casos, os buracos e a sujeira em Monte Alto é ocasionado pela chuva. Agora eu pergunto a cada um de vocês, esses buracos e essa sujeira só reclamaram de janeiro e fevereiro? Desde que eu estou como vereador no início de 2013, nós vemos vereadores reclamando e, principalmente, nossos munícipes postando no Face, na internet, a situação calamitosa que Monte Alto está se passando. Infelizmente, Monte Alto não merecia passar por isso, mas, infelizmente, está passando. Espero que a prefeita não jogue a toalha
como nós estamos imaginando, porque se jogar a toalha, aí que Monte Alto vai para o brejo. Muito obrigado, senhor presidente. Pedido de informação ainda em discussão. Votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Pedido de informação aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a leitura do pedido de informação número 027/2016, de sua autoria. Requer a mesa na forma regimental, após ouvido o plenário, que se oficie a prefeita municipal para que envie essa Casa de Lei as seguintes informações. O primeiro, quantos funcionários trabalham na Secretaria de Obra e Infraestrutura, conhecida como Fábrica de Tubos de Monte Alto? Segundo, favor informar desde o período de janeiro de 2015 até a presente data a relação de funcionários que estão afastados por tais motivos: licença-prêmio, licença-saúde e afastamento sem remuneração. Coloco o pedido de informação em discussão. Com a palavra, vereador Otoniel. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, aos guardas municipais, também aos funcionários, a todos que estão nos assistindo via internet. Esse pedido se faz necessário, senhor presidente, devido à quantidade grande de munícipes que nos procuram, referente às áreas públicas que não estão sendo feitas as manutenções, da limpeza devido ao mato alto, como já foi questionado por outros vereadores também. Então, eu tenho informação que tem vários funcionários que estão afastados, que deveriam estar usando esses equipamentos, essas máquinas, para fazer tais limpezas. E, para confirmar isso, se isso está ocorrendo de fato, eu estou fazendo esse pedido de informação para averiguar, depois cobrar o departamento competente ou o Poder Executivo para que faça eventuais limpezas nessas áreas, senhor presidente. É só isso. Pedido de informação ainda em discussão. Votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Pedido de informação aprovado por unanimidade. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das indicações. Indicação número 005/2016. Indico à mesa na forma regimental que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal para que tome as providências cabíveis junto ao departamento competente no sentido de verificar a possibilidade de instalar uma academia ao ar livre na Praça da Bíblia, na Travessa Pedro Zecchinelli, de frente ao número 50 da praça, está em frente ao condomínio residencial Novo Paraíso. Indicação do vereador Valdecir Pedro Sanches, do PSDB. Indicação número 006/2016. Indico à mesa na forma regimental que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal para que tome as providências necessárias junto ao departamento competente no sentido de colocar uma lixeira no início da rua Amauri Augusto, no cruzamento com a rua José de Paulo Eduardo, antiga estrada rural do bairro do Tijuco. Indicação do vereador João Piccolo, do PDT. Indicação número 007/2016. Indico à mesa na forma regimental que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal para que tome as providências necessárias junto ao departamento competente no sentido de realizar manutenção e melhorias na Praça Teotônio Vilela, bairro Centenário, tais como poda das árvores, limpeza e colocação de areia no parquinho, limpeza e colocação de tampa de ferro em 2 caixas de força energizadas ali existentes. Vereador João Augusto Piccolo. É o que consta, senhor presidente. Leitura de documentos diversos. Datas comemorativas: dia 2 de março, Dia Nacional do Turismo; dia 3 de março, Dia do Meteorologista; dia 5 de março, Dia do Filatelista Brasileiro. É o que consta, senhor presidente. Leitura de matérias expedidas pelo Legislativo. Ofício enviando à prefeita fotocópias dos pedidos de informações aprovados na última sessão. Ofício enviando fotocópia da moção de congratulação número 001/2016, de autoria do vereador Gerber, conforme aprovada na sessão passada. Ofício enviando fotocópias da moção de congratulação número 003/2016, subscrita por todos os vereadores, conforme aprovado na sessão passada. Ofício enviando à prefeita fotocópia das indicações protocoladas na sessão ordinária anterior e ofício reiterando à prefeita respostas aos pedidos de informações de autoria do vereador Zacarim, devido às respostas enviadas não serem coerentes. É o que consta, senhor presidente. Discussão de expediente. Solicito ao segundo secretário quantos são os inscritos para o tema livre. 2, senhor presidente. Então, 15 minutos cada um. Quem que é o primeiro? Doutor João Carlos Gerber. Com a palavra, doutor João Carlos Gerber.
Senhor presidente, senhores vereadores, novamente meu boa noite a todos, à internet. Eu queria trazer a essa casa, como é de conhecimento de todos os vereadores, que eu mandei uma cópia a todos, que a semana passada nós tivemos a visita do gerente e do funcionário do Correio, seu Francelino e seu Luiz, questionando sobre os fechamentos da agência do Correio, no qual nós apresentamos um espanto e uma preocupação muito grande. Naquela oportunidade, nós fizemos uma moção de congratulação a eles, ao serviço bem prestado pelo Correio aqui em Monte Alto, que eu acredito dessa forma, e nós, preocupados com essa situação, eu pedi para o meu assessor, que se faz presente agora, que ele encaminhasse um pedido por e-mail para o gerente de administração da rede de atendimento, Eduardo Alves Correia, no sentido que ele nos fornecesse uma resposta adequada e por escrito, que a gente pudesse trazer aos munícipes, aos vereadores e principalmente aos funcionários do Correio. E por uma resposta imediata e rápida que ele nos passou, nos tranquilizando, eu fiz questão de oficializar a Câmara como as agências do Correio de Monte Alto. Eu peço licença para transcrever um tópico dessa resposta. Especificamente sobre o município de Monte Alto, observamos que a cidade atualmente possui 4 agências de Correios, assim distribuídas. Uma agência de Correio própria, uma franqueada na Praça da Bandeira e 2 agências comunitárias, Ibitirama e Aparecida do Monte Alto, não sendo direcionado ao questionamento por uma determinada agência. Contudo, desconheço qualquer estudo para fechamento de 2.000 agências. Seria interessante verificar a origem de tal informação junto ao órgão que a veiculou. Então, essa resposta desse Eduardo Alves Correia nos tranquilizou, trazendo essa notícia que não haverá o fechamento de qualquer agência na nossa cidade de Monte Alto. Isso nos prontifica em dizer que, graças a Deus, Monte Alto, com respeito ao Correio, está tranquilo. Outra coisa que eu quero trazer à tribuna livre, senhor presidente, muitos são os alunos que têm interesse de viajar para Jaboticabal, principalmente para prestar os cursos de administração, de pedagogia, na Faculdade de São Luís. Mas, infelizmente, não se está dando o mesmo direito que todos os alunos de Monte Alto têm com respeito ao transporte universitário. Eu tomei a posição de falar com o diretor de transporte, seu Roberto Alonso, no qual, de uma forma muito gentil, ele me recebeu, só que ele me pediu um prazo para dar essa resposta. Essa resposta era para ser dada quarta-feira, depois passou para segunda, passou para sexta e de sexta passou para segunda. E hoje eu questionei ele porque esses alunos estão com essa dificuldade de viajar para a cidade de Jaboticabal. E ele me prometeu, assim que for tido a resposta, que acho que amanhã, ele me passará. Eu peço o empenho de todos os vereadores para que nós possamos dar o mesmo direito a esses alunos para poder cursar essa faculdade na cidade vizinha de Jaboticabal, uma vez que a faculdade daqui de Monte Alto não tem se mostrado satisfatório para esses alunos. E a outra notícia que eu trago a essa casa é uma notícia até meio preocupante, senhor presidente. Então, eu gostaria que pedir para o senhor, como o senhor está representando a Câmara na qualidade de presidente, que fique atento sobre algum ofício que poderá vir do Tribunal de Contas. Por que você poderia perguntar? Porque hoje nós estivemos consultando um acórdão junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no qual o número é 000326/013/09, no quais são as partes contratante, Prefeitura Municipal de Monte Alto, e contratada transportadora turística Petito Limitada. Então, existe
um processo no tribunal que o objeto é o transporte de estudantes de nível médio e superior residentes em Monte Alto para a cidade de Araraquara, Matão, Ribeirão Preto e Taquaritinga. Em julgamento, licitação, pregão presencial, contrato celebrado em 4/2/2009, valor R$ 1.332.200. Termo aditivo celebrado em 2 de março de 2009, seguro garantias justificativas apresentadas. O processo ficará disponível aos interessados para vista e extração de cópia, independentemente de requerimento ao cartório do Conselho Relator. Então, eu acredito, senhor presidente, que nós vamos ter um sério problema aí. Não nós, e sim o Executivo de Monte Alto, porque o Tribunal de Contas não aprovou essa licitação. Então, eu quero que todos os vereadores fiquem atentos, porque se esse requerimento cair na Câmara ou chegar de imediato, eu peço encarecidamente que todos os vereadores sejam comunicados na maior brevidade possível, para a gente ver a situação que essa Câmara futuramente possa tomar. Muito obrigado, senhor presidente. Ilustríssimo senhor José Cláudio Inforçati. Senhor presidente, vereadores, boa noite a todos. Boa noite aqui, os guardas municipais aqui todos presentes. Senhor presidente, semana passada, na terça-feira, estive em São Paulo, no gabinete do Bolsonaro, cobrando aquela van que a gente tem pedido para o nome do asilo. E a gente está muito preocupado, até no sentido que o governo está fechando as torneiras em tudo. Mas estamos com esperança aí de estar cobrando essa van, que a gente tem pedido para o asilo, está, sim, toda a documentação em ordem estadual. E a gente teve cobrando. Mas tive também passando na Feira do Sebrae. A Feira do Sebrae, uma feira muito grande. Fiquei muito contente que na segunda-feira, um dia antes, teve quase 40 empresários, microempresários de Monte Alto, junto com o Sebrae, a Associação Comercial, com a Janice, com a Marcela do Sebrae, teve visitando essa feira. E a gente ficou muito contente, na expectativa, teve muita gente que foi buscar ideias, Júlio. Você sabe como é que funciona, você trabalhou nessa pasta. E a gente teve notícias que tem pessoas já adquirindo material, maquinários, até no setor de indústria, de microempresa, doces, chocolates, vários setores de indústria, nos pequenos, comércios. A gente ficou muito contente. Isso é muito bom para Monte Alto. Eu espero que o ano que vem tenha assim de novo, e Monte Alto não deixa de levar essas pessoas nessa feira, que é uma feira que busca dar abertura, às vezes, na franquia e muitas coisas para a população do Monte Alto, do nosso comércio, que, infelizmente, muitas portas estão se fechando no nosso comércio Monte Alto, com dificuldades. Empresas, comércios, e a gente vê com muita tristeza. Então, dá os parabéns às 40 pessoas, em torno de 40 pessoas que teve nessa feira, que foram buscar ideias renovadas para trazer para Monte Alto. E eu fiquei contente, Carlinhos, saber que é boato. A gente ficou meio preocupado que os funcionários do Correio tiveram aqui pedindo. A gente não poderia fazer reclamação, não poderia deixar de pedir um apoio, então deixa a gente mais tranquilo, porque queira ou não queira, uma pessoa fica desempregada, é uma família a mais desempregada. E fechando postos de Correio, a gente fica muito preocupado nesse sentido. Então, isso é boa notícia nesse sentido. Amanhã, depois, se vai fechar, a gente tem como cobrar, mas já é uma tranquilidade a mais. Senhor presidente, outra coisa que o Júlio Zacarinho está comentando no rádio, Júlio, e eu vou aqui reforçar. A gente tem visto uma invasão de alguns comerciantes que vêm de fora, vender sofá, vender vários setores da outra cidade, que eu acredito que não pagam nem os impostos. Não pagam os impostos. E tira do nosso comércio de Monte Alto. É gente vendendo sofá, é gente vendendo cadeira, é gente vendendo isso, vendendo muitas coisas, que a gente teria que ter identificação de placas na entrada da cidade. Senhores ambulantes, favor de procurar o setor competente da prefeitura, você ambulante. Porque não é possível. Eu tenho procurado por alguns comércios do Monte Alto, alguns comerciantes, falo, olha, o que o cara está vendendo ali na esquina, eu também tenho para vender. Só que ele não paga o imposto. Eu pago, eu tenho funcionário, tenho imposto.
Então, a gente precisa analisar que falta fiscalização nesse sentido. Pois não, Júlio, claro. A gente percebe que nosso comércio, às vezes, deixa de ganhar, porque, às vezes, uma pessoa vem de fora. Eu não sou contra, todo mundo tem direito de ir e vir. Só que nós precisamos pensar na nossa cidade, no nosso município. Pois não. Obrigado pela parte, excelência. Justamente eu fiquei possesso na sessão passada, quando veio a resposta do pedido de informação que eu fiz sobre o número de fiscais, se a prefeitura considera suficiente. E a resposta assinada pelo senhor Marcos Mantovani e o senhor Paulo César Carello, que está dentro da legislação. Bom, dentro da legislação, uma coisa, o princípio da legalidade. E dentro do princípio constitucional da eficiência, está eficiente? Não está. Então, eu acho que ele concorda com os secretários, acho que eles concordam com essa situação. Por conhecer pouco Monte Alto, por ser de fora, por ter vindo faz pouco tempo, eu acho, e não acaba tomando banho de povo, andando na rua, e ouvindo as reclamações de quem paga imposto e gera emprego em Monte Alto, e quem não tem a mesma condição, que se for em Jabuticabal, se for em Taquaritinga, vai o fiscal e mete a caneta, notifica. Obrigado. Eu vejo a necessidade de hoje, mais ou menos, de 10 fiscais em Monte Alto. Sabe por que 10 fiscais? No setor em geral, setor de limpeza, de terrenos sujos, de notificações desses entulhos, notificações. Eu não falo de multar, eu falo na questão de consciente. A pessoa vai lá, recebe uma notificação, ela vai ter uma consciência. Olha, eu fiz isso agora, mas da próxima eu não vou fazer mais. E o fiscal, ele dá o prazo para a pessoa se adequar. Falta fiscalização em geral. Só isso, presidente. Nada contra, presidente. Então, nós teremos a interrupção dos trabalhos pelo prazo. O pedido do vereador é legal, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Pedido aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que proceda à verificação de quórum. Quórum em número legal, senhor presidente. Chegou em minhas mãos um requerimento de urgência especial de número da Lei 008/2016, onde dispõe sobre a destinação de recursos públicos às entidades privadas e do terceiro setor, assinado por 11 vereadores. Eu vou designar o vereador João Piccolo como relator especial do projeto, para que emita o seu parecer. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, quem nos acompanha pela internet, boa noite. Senhor presidente, como é de praxe, chegou aqui nessa casa os recursos a ser liberados, as subvenções para as entidades do nosso município e também de algumas fora do município. Não é aquilo que a gente deseja, que nós desejaríamos que fosse liberado para essas entidades. Entendemos que são os valores que estão dentro daquilo, do orçamento do município. Há de se louvar que ano passado, com exceção de uma entidade, as outras receberam a subvenção que ali estava convencionada. Espero que esse ano também isso venha acontecer. E é um tipo de lei que nós aprovamos, onde nós temos pouco ou quase nada, fazer zero de alçada para estar mudando alguma coisa, porque qualquer mudança aqui implicaria em tirar de uma outra entidade, não teríamos como aumentar esse valor se não fosse tirar de uma entidade que aqui está, senhor presidente. Então, são valores que vêm pré-determinado, precisa da aprovação da Casa de Leis, e como foi conversado, há várias entidades que precisam, já estão solicitando esse recurso, haja vista que estamos já no dia 1º de março, já se passaram 2 meses, e as entidades estão precisando disso. A lei, ela é legal, infelizmente, pode dizer, talvez vamos aprovar aqui que não seria aquilo que desejamos, mas é aquilo que podemos estar fazendo em conta com as entidades. Portanto, espero que todo mundo vote favoravelmente para que essa lei seja publicada e as entidades sejam beneficiadas, senhor presidente. Obrigado. Coloco o projeto em discussão. Com a palavra, vereador Bicudo. Senhor presidente, esse projeto chegou aqui na sexta-feira. Quanto eu gostaria de ter uma tranquilidade para a gente analisar esse projeto melhor, até pelo valor das subvenções das entidades que está aqui. Só que é preocupante, porque as entidades,
tanto o Word de Deus como a PAI, todas as entidades estão necessitando dessa verba, dessa aprovação. Gostaria que deixasse aqui 2 semanas para a gente poder aprovar, fazer uma discussão. Subvenção, o município, a gente aprova, já aconteceu no passado que não pagou, a gente tem acompanhado, o ano passado pagou, mas quanto eu gostaria de algumas entidades aqui, de algumas alterações, de um valor maior. Isso me revolta. 15 mil reais para o Hospital do Câncer em Barretos. É pouco, gente. Eu queria ter a caneta e ter o poder de aumentar. Infelizmente, nós vereadores, nós somos limitados. Somos limitados em alguns assuntos e alguns projetos que chegam na Câmara. Ou é mentira o que eu estou falando? A gente gostaria de ver aqui um aumento de dobrar o valor. Não só para algumas entidades, como os outros também. A gente sabe da necessidade de todas as entidades aqui. Mas 15 mil reais para o Hospital do Câncer não paga uma vacina. É, infelizmente, muito triste, mas não posso deixar de aprovar hoje, até através das outras entidades que tanto necessitam e precisam dessa subvenção. Eu espero que seja cumprido, que, né, seja repassado, mas é um protesto aqui, é um repúdio. 15 mil reais não paga uma injeção. Vereador Júlio Zacarim, com a palavra. Senhor presidente, vereadores, público, eu quero parafrasear o início do pronunciamento do vereador João Piccolo, como de praxe. Vossa Excelência começou assim: como é de praxe, mandarem projetos aqui na casa e não tivemos discussão prévia. Eu acho que um projeto de uma monta como este deveria ter uma audiência pública com as entidades interessadas para saber se elas estão de acordo com esses valores destinados, ouvir e opinar, porque a Casa de Leis é a casa do povo, tem que ter esse cordão umbilical de diálogo. Mas não tem o diálogo aqui com a população e não teve um diálogo do Executivo com os vereadores, mais uma vez. Mandam em cima da hora, colocam as entidades contra essa casa para votar com pressa, aí a gente acaba não tendo tempo hábil para analisar. Sabemos muito bem que as entidades precisam, nós sabemos que a pressa em si causa o perigo. Todavia, como que fica a situação? 15 mil reais para o Hospital do Câncer de Barretos, como disse o vereador Zé Cláudio Fossati. Será que em Monte Alto, esses 15 mil reais pagam o que o HC de Barretos faz pelo povo de Monte Alto? Óbvio que não. Quantas famílias são atendidas, quantos ônibus vão até lá? Graças ao bom Deus, nós temos pessoas que realizam eventos na cidade através da caridade, da filantropia, e acabam repassando valores ao Hospital do Câncer de Barretos. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é a que vem de acordo com a tributação da Fazenda Pública Municipal. E eu não concordo com isso. Eu falo o seguinte, senhor presidente: o secretário de governo tem que descer até aqui nessa casa, tem que conversar com os vereadores, tem que marcar com as entidades. Não tem o que fazer agora. Infelizmente, votar a contragosto, porque depois a demora pode piorar ainda mais a situação das entidades. Mas eu deixo meu protesto, a falta de respeito com essa casa, que deveria, sim, vir aqui, quem manda o projeto, explicar, dirimir o porquê que são esses valores, e, por que não, um tempo hábil para que nós pudéssemos fazer uma audiência pública com as entidades. No meu primeiro mandato de vereador, recordo-me com perfeição, nós aqui sentados, na época o prefeito Gilberto e as entidades aqui sentadas, nós discutindo com as entidades se eles estavam de acordo ou não com esses valores. O que está faltando é isso, é retomar esse contato do Legislativo com o povo e o Executivo que respeite o Legislativo também, que venha antes, que mande antes para não ter esse atropelo. É só. Projeto ainda em discussão. Com a palavra, vereador Laírton. Senhor presidente, eu quero ceder meus comentários aqui em nível desse projeto. O que as entidades iriam perder se não fosse colocado em votação hoje? Uma semana? Uma semana? Porque nós tivemos poucos dias, chegou na sexta-feira. Entendeu? Então, uma semana, será que dentro de uma semana, vereador Gerber, já vai ser pago? Será que já vão receber dentro de uma semana? Então, eu acho assim, que além de tudo, faltou, desculpa da minha palavra, um pouco de bom senso dessa casa, no ponto de a gente, todos os vereadores estar se posicionando disso, e fazer exatamente aquilo que foi dito aqui, fazer uma audiência pública com as entidades, para que a gente pudesse conversar
Agora, chega na sexta-feira, a gente tem que votar do jeito que vem. Então, eu acho que precisa disso, de um pouco mais de tempo. E, acima de tudo, aquilo que nós aprovamos aqui, será que é cumprido na risca, os 100%? Entendeu? Então, a gente espera, assim, que realmente, para que a gente aprove e seja cumprido, presidente, a gente esperava que pudesse tramitar esse projeto, pelo menos mais uma semana aqui, para que a gente pudesse sentar exatamente com o secretário de governo, com o secretário de finanças da prefeitura, com as entidades, a gente pudesse dialogar, aí sim votar o projeto. Mas como já está, agora fica difícil a gente votar contra, mas que precisaria de mais uma semana para que a gente pudesse realmente, tudo aquilo que os vereadores estão alancando aqui, e dizendo que a gente queria também ouvir as entidades e as situações que realmente as entidades hoje passam no nosso município. Mas como não tem por onde, nós temos que votar hoje, senhor presidente. Mas chega, né, do projeto chegar nessa casa sexta-feira, 2, 3 horas da tarde, e na segunda-feira a gente já tem que votar, porque depois o culpado é a Câmara e é os vereadores. É só isso aí. Projeto ainda em discussão, com a palavra o vereador Gerber. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, os internautas, quando nós assumimos a cadeira no Legislativo no início de 2013, e hoje nós estamos em 2016, vários foram os pronunciamentos desse vereador nessa tribuna falando: quem viver, verá. Sempre fui única voz de oposição com relação aos projetos que encaminhava para essa casa. E não foi 1, 2, 3, foram vários projetos que se mandava-se, depois de fechado o pacote no qual nós recebemos segunda-feira, Paulo Rossi, depois das 2 horas, mandava 4, 5 horas, para os vereadores tomar conhecimento quando vinha para a Câmara. E vários projetos foi engolido por esse vereador porque tinha regime de urgência especial. Mas, às vezes, a gente não assinava, mas era voto vencido. Mas eu sempre usei falando que era uma fórmula que o Executivo estava enganando esse Legislativo. Que o Executivo estava passando por cima de nós como se passasse com um trator, como um rolo compressor. E hoje, eu verifico, e a satisfação minha, é que todos os vereadores estão vendo o que esse Executivo faz com essa Casa da Lei. Se o secretário de governo, ou secretário de finanças, ou qualquer que seja o secretário que usufrui de secretaria dessa legislatura, só procurou essa casa quando precisasse. Quando era projeto de interesse do Executivo, quando era para aumentar imposto ou coisa parecida. E não teve nenhuma humildade de procurar qualquer que seja a entidade assistencial para falar sobre esse projeto, e nenhum de nós como vereadores, para que nós possamos trocar uma ideia e dar nossa solução. Como o Laírto falou, eu também achei que nós poderíamos esperar. Mas esperar para quê? Que se nós não temos o poder de mudar nos valores, a gente só ia fazer o quê? Atrasar, como bem frisou o senhor presidente na reunião. As entidades já ligaram hoje. Ligaram porque cobrava o Executivo, e o Executivo falou que estava no Legislativo. E o presidente, como sabiamente, fala: hoje o que nós podemos tentar é pelo regime de urgência. E nós entendemos o sacrifício dessas entidades. Você toca, presidente da associação, você sabe a dificuldade que tem com relação à remuneração e a dinheiro em caixa. E nós não poderíamos deixar. Só que me chama a atenção que os carnês de imposto teve 11%, 12% de aumento, mas as entidades não teve sequer 1%. Então, eu quero dizer, essa Executivo passou 4 anos virando as costas para o Legislativo, apesar do Legislativo sempre ter votado nos projetos que seria de princípio para a nossa comunidade, para a nossa cidade. Nós queremos dizer que a indignação foi nos 3 anos, e como a indignação estamos no 3º mês, o Executivo costuma fazer a mesma coisa, virar as costas para o Legislativo e apresentar bem como quer. Tinha 2 meses para apresentar, ou o ano passado, não apresentou.
tadinho, acho que eles andam muito ocupados, eles não têm condições de fazer um projeto que é só mudar os valores. Mas nem os valores mudou, é só clicar, Paulo, sai na íntegra a mesma coisa. Fica novamente meu voto de protesto. Infelizmente, nós como legislador na nossa cidade, nós como um bom amor que nós temos pela Monte Alto e pelas instituições que lutam por essa cidade, que nós somos conhecedores, principalmente o Horto de Deus, que não teve um tipo de aumento, o Hospital de Câncer e outros mais, infelizmente o Executivo não olhou. A nossa parte nós fazemos e bem feito, mas se tem uma parte que não é bem feito e leva a bandeira preta, a bandeira preta da nossa, principalmente desse vereador, é o Executivo nesses 4 anos. Já fui vereador, já fui oposição em outras ocasiões, mas o secretário de governo e os prefeitos daquela época respeitavam e como respeitava essa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador José Ricardo. Senhor presidente, nobres pares, público presente, de novo, falta de diálogo. Calada da noite, manda um projeto e nós temos que engolir, como bem frisou quem me antecedeu. Estou de acordo com nada do que está aqui. Vocês me desculpem a franqueza. Fazer uma divisão, tirar de alguma entidade alguma coisa para passar para outra, aí eu e os senhores iriam ser o quê? Taxados na cidade. Facebook ia bombar, fulano e ciclano tirou do educandário para passar para o horto, tirou do asilo para passar para pai. Isso não é certo. Não, Zé, o da pai foi a Câmara. Sim. Mas eu estou dizendo, se a gente fosse fazer uma reunião, exato, se a gente fosse fazer uma reunião para retirar de alguma instituição para passar para outra, olha o cúmulo que seria. Os vereadores seriam taxados do quê? Errado. Infelizmente, como eu faço parte também de uma diretoria, que é o Horto de Deus, fica aqui minha indignação. Não houve aumento nenhum nos valores repassados do ano passado para esse, mas aumentou o pessoal que está dependendo lá. Tem algumas entidades que foram agraciadas com mais de 200%, outras com mais de 50%, e algumas foram retiradas e permaneceu o mesmo valor. Falo mais uma vez, indignado com essa subdivisão. Mas, infelizmente, temos que aprovar, porque senão o dinheiro vai faltar. O Horto de Deus está precisando de dinheiro amanhã. Eu sei de alguns diretores que já colocou do bolso para sanar a dívida para não poder fechar. Mas fica aqui meu protesto. Mais uma vez, colocar o goela abaixo dos nossos vereadores. Essa casa está aqui de fantoche. Projeto ainda em discussão. Eu vou só justificar a questão da APAI, porque em setembro de 2015, o Francisco e a Simone vieram até a Câmara pedir um auxílio com as sobras que a Câmara teria no ano que passou. E aí eu me comprometi com eles, conversei com os vereadores também na época, que foi apoiado por todos, de nós repassarmos, fazer a cirurgia de cataratas e repassar um montante que ficasse para a APAI, levando em consideração que eles atendem 220 crianças, são mais de 10 mil atendimentos anual, e é uma instituição assim, grande comparada com as outras. E foi a única instituição que realmente vinha na Câmara todo mês pedir. Né? As outras não pediram. Então, assim, se a gente for questionado por que mandou esse valor a mais para a APAI, porque a APAI, desde setembro de 2015, já vem pedindo. Então, a subvenção de 2015 para a APAI foi de 126 mil. Esse ano seria igual, seria 126 mil. E aí, como a Câmara devolveu, em dezembro de 2015, a quantia que ficou, que a gente já tinha repassado, antecipado para fazer a cirurgia de catarata, vocês se recordam? Então, foi solicitado à Prefeitura, ao Executivo, que colocasse na subvenção da APAI esse valor, que aí foi para 140 mil. Então, 140, é que está marcado, 140 mil.
Isso, 140 mil. Então, é destinado da Câmara Municipal. É um valor pouco para a instituição? É pouco. Poderia ser mais? Infelizmente, não. Porque, lembrando que a Câmara não tem essa função de injetar dinheiro em instituição, como os vereadores que passaram. Nós não temos o poder de chegar e dar dinheiro da Câmara para a instituição. Como houve a sobra, então, e a APAI pedindo, a gente destinou, pedindo para o Executivo, e o Executivo destinou, então, na forma de subvenção. Tudo bem? Então, coloco o projeto em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao segundo secretário, quantos são os inscritos para a explicação pessoal? 2, senhor presidente. Bicudo, 15 minutos cada um. Senhor presidente, rapidamente, aqui naquele intervalo não ia dar para complementar, mas quero também falar para você, Carlinhos, que eu fui procurar também para alguns estudantes. E amanhã estarei no gabinete cobrando também essa posição, que eu não concordo. Eu não concordo pelo seguinte: nós temos a nossa faculdade aqui. Jaboticabal tem a São Luís. Um estudante vai a Jaboticabal, ele adquiriu, ele conseguiu um trabalho, ou político, não político, familiar, um desconto de 50%. Certo? Lá ele vai pagar a faculdade, R$600. Aqui em Monte Alto é 800. Ele é obrigado a ir aqui em Monte Alto? Eu sou contra isso, dessa maneira. Eu acho que é o direito também de a pessoa procurar a sua faculdade. Temos que valorizar que tem Monte Alto? Temos. O que deu para os estudantes de Monte Alto até agora? Que eu cobrei, estive na reunião, nós montamos uma comissão, estivemos em São Paulo. O que a faculdade deu para Monte Alto até agora? Que eu saiba, não deu nada para ninguém até agora. Nós gastamos mais de 3 milhões com transporte em várias cidades. Eu estive na Unip, há 2 anos atrás, pedindo uma miséria de desconto para um coitadinho, um pobrezinho. Nada, nem 1% de desconto. Eu acho que nós teríamos que ter uma atitude de cobrar essas faculdades parcerias. Nós vamos dar, mas nós vamos fazer um cadastro. Nós vamos ter um cadastro. A pessoa vai estudar lá fisioterapia, tal cidade, tal escola. Olha, essa pessoa necessita de desconto de 20%. Ela se enquadra dentro desse objetivo. Ela tem Bolsa Família, ela se enquadra, tem pessoa desempregada, ela se enquadra. Nós não ganhamos nada de faculdade. É zero. E isso eu não vejo com bons olhos. Quantos milhões que nós gastamos com transporte escolar e ninguém ganha nada. Entendeu? E aqui em Monte Alto, até agora também não vi nada. O prédio é público, o prédio é nosso, e não recebemos uma banana até agora. Então amanhã estarei assim cobrando também. Até quem me procurou foi, eu acho que Kleber Delavec. Estarei dando retorno. Obrigado. Próximo. Valdecir Pedro Sanches. Vereador Sanches, com a palavra. 2 assuntos, senhor presidente. Primeiro, também, eu recebi várias denúncias, inclusive de alunos que querem transferir para a Faculdade de São Luís. Eu até questionei o valor. Hoje, pedagogia em torno, acho que de 318 aqui, e também lá é mais ou menos o valor equiparado. Mas o que eu percebi dos alunos é a qualidade, falta de confiança. Então, o que está faltando realmente aqui a faculdade, não tem orientadores. Então, eles estão preocupados com a qualidade do ensino, mesmo às vezes sendo o mesmo valor, e às vezes até mais baixo lá, porque tem o mesmo curso. Vários alunos me procuraram, como também procuraram o cursinho da Unesp de Jaboticabal. Já me procuraram também, haja vistas que nós comprometemos aí, se tiver vários alunos, tem vários alunos, não estava incluído, mas o Poder Executivo também se propôs a conversar com os alunos, aí, se precisar fazer esse acerto. Outra coisa, senhor presidente, senhores vereadores, eu estive presente aqui no dia 29, na audiência pública da avaliação do 3º quadrimestre de 2015. Estava presente a Marli, que é a diretora de departamento do município, o senhor Mantovani também. Então, eu estava vendo aqui os gastos com o pessoal de janeiro,
a corrente líquida apurada foi em torno de 112.133.927,82, de janeiro a dezembro. As despesas com pessoal deu 56.721.888,98. O percentual com pessoal deu 50,58. As despesas com o pessoal civil e os encargos sociais totalizaram 56.700 e pouco, de janeiro a dezembro, representando 50,58 no total da receita corrente líquida, no mesmo período, que foi no total de 112 milhões. E ressalta aqui no próprio, ele fala que o limite prudencial estabelecido é de 51,30% e o máximo é 54%. Hoje, logo vai ter aí o dissídio coletivo do funcionário, o reajuste no mínimo aí, o valor que tem que ser reajustado. E a minha preocupação é se realmente vai acontecer isso, se no mínimo vai dar um aumento. Pelo que eu estou vendo, pelas contas, não sou contador, mas o executivo tem que pensar muito bem, ver, porque senão o funcionário público é capaz de não receber nem o reajuste, o aumento que tem, entendeu? Nem a inflação. Então, o limite, o próprio Tribunal de Contas, aí, quando está dando 51 sempre, ele já dá um alerta, 51,30. Se chegar no limite aí, eu não sei, o executivo tem que pensar muito bem, porque o limite está no limite máximo, e hoje a gente tem que pensar aí que a prefeitura é a maior empresa do município de Monte Alto, são 1.500 pessoas, são 1.500 famílias aí que dependem realmente, e já não colocando no mínimo a inflação, já está difícil, já está defasado. Então, essa é a minha preocupação, e esperamos aí que o executivo pense com carinho aí um valor realmente aí para o funcionário aí, pelo menos, né, tentar recuperar um pouco aí o seu ganho, porque está abaixo do que realmente está acontecendo, senhor presidente. Era isso. Nada com, senhor presidente. Então, só para deixar registrado, o vereador Marcelo mandou a foto do nascimento da filha, correu tudo bem, se chama Rafaela. Depois, quem quiser ver, a Lucy tem as fotos ali no celular dela. Convidar todos para a próxima sessão, no dia 7 de março, às 18 horas, e às 20 horas, a sessão solene, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. Declaro encerrada a sessão.